Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Nós faremos a leitura a partir do verso de número 39 e faremos a leitura até o verso de número 56. Todas as crianças pegaram lá atrás a prancheta. Ô Davidson, a nossa visitante aqui, eu acho que não sei se ela pegou. Pega para ela, por favor. Isso. Obrigado. Muito bem, meus irmãos. Lucas, capítulo 1, verso 39 a 56. A palavra de Deus nos diz assim, conforme escreveu o evangelista Lucas. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto de teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o braço forte valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, e a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vamos orar mais uma vez, queridos? Obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra revelada a nós, que agora, Senhor, nós recebemos do Senhor e será exposta neste momento, e o desejo do meu coração, Senhor, é que o Senhor fale a cada um dos meus queridos irmãos e que sejamos instruídos no Senhor para a tua glória e para o teu louvor. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Mesma pergunta que eu fiz para as crianças aqui, eu gostaria de fazer para você. Você já foi em uma visita tão adorável, tão gostosa, maravilhosa, que você não queria ir embora? Sabe aquele momento onde você está junto com pessoas queridas e amadas e ali começa então a compartilhar, começa a saborear aquele momento tão precioso que você diz assim: era bom se a vida fosse só isso aqui, né? Se nós ficássemos aqui o tempo todo. De tão precioso que este momento é quando nós estamos juntos. Pois é mais ou menos isso, ou com muito mais intensidade, que a Bíblia relata esse encontro de Maria e Isabel. E esse encontro foi tão maravilhoso,
Por quê? Porque não era só um encontro onde elas ali, quem sabe, fizeram um chazinho da tarde, ou tomaram um café, fizeram um tricô, ou coisas do tipo. Seus artesanatos e conversaram sobre a possibilidade dos filhos que iriam nascer e do cuidado dos filhos e tudo mais. Não, não foi só isso. Elas, quem sabe até, fizeram coisas semelhantes ou outras coisas, quem sabe. Mas o fato é que a Bíblia relata que quando Maria vai até a casa de Zacarias e sauda a Isabel, quando esta ouve a saudação, há alegria, há ali adoração, há ali exaltação. Elas fizeram um culto a Deus. Elas glorificaram ao Senhor. Elas exaltaram ao Senhor. Elas ali juntas adoraram a Deus. E isso foi tremendo, queridos. E o texto bíblico diz que Maria vai à casa de Isabel e foi aquele tempo que ela ficou ali por quase 3 meses. 3 meses. É óbvio que se nós pensarmos nos 3 meses, elas fizeram as coisas do dia a dia, a comida, a limpeza da casa, foram ao supermercado, foram à padaria da época, né? Enfim, elas fizeram as coisas triviais, mas elas estavam juntas adorando ao Senhor. Olha que coisa linda. Você tem amigas assim? Que você adora o Senhor junto com elas? Você tem amigos assim, que você fala assim, rapaz, vamos ter um tempo de oração? Vem cá em casa comer uma pizza. Mas aí, às vezes, você até esquece de pedir a pizza, porque você ficou orando, batendo um papo, conversando. E isso vai alimentando o nosso coração, porque é precioso estarmos juntos, adorando a Deus. E eu fico tentando imaginar como foi abençoado esse encontro. E aí, quando nós olhamos dos versos 39 a 45, nós vemos aqui a Bíblia relatando que Maria vai até a casa de Isabel para contar a bênção. Ela fala, Isabel, Deus me abençoou. Deus me deu uma bênção maravilhosa, eu quero compartilhar com você. Só que quando ela chega na casa de Isabel e Zacarias, só quando ela dá a saudação, Isabel já sabia da bênção. Fala assim, já estou sabendo o que está acontecendo. Olha que coisa linda. E nesse episódio, o que nós vemos? Nós vemos aqui a exaltação do Senhor Jesus por Isabel, no momento que Maria saúda a Isabel. E aí nós vemos uma coisa preciosa, ela é tomada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Diz o texto que ela é possuída pelo Espírito. E ela exclama em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Só quando ela saudou, Isabel percebeu o que tinha acontecido. E nesse ato, nessa visita, nós começamos a perceber e vamos ver aqui o início do louvor de Maria, e este louvor introduz os conhecidos cânticos de exaltação do Novo Testamento. E nós vemos 4 cânticos aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 de Lucas. Nós vemos o primeiro cântico, que é o Magnificat, que está em Lucas 1, 46 a 55, o cântico de Maria. Depois nós vemos o Benedictus, que é o cântico de Zacarias, do verso 68 ao 79. No capítulo 2, verso 14, nós vemos o Glória in Excelsis. E do capítulo 2, dos versos 29 a 32, o cântico de louvor de Simeão, o Nunc Dimittis. E na sequência do Novo Testamento, ainda vai trazer muitos outros cânticos, tanto nos evangelhos, quanto nas cartas e no Apocalipse de João. E olhando para esse episódio, olhando para o que aconteceu aqui com Maria e Isabel, eu quero falar com você nesta manhã sobre a exaltação, a exaltação da majestade e a glória de Deus. A exaltação da majestade
e glória de Deus. E o cântico de louvor de Maria é como se fosse uma coroação de todos os salmos do Antigo Testamento. Essa semana, pela graça de Deus, nós voltaremos, pastor Luiz Fernando estará aqui, quarta-feira, 19h30, com a volta do nosso programa aqui semanal no YouTube, As Sandálias do Salmista, onde todas as quartas-feiras um salmo é exposto. Então, já reserva na sua agenda, quarta-feira, 19h30. Só que quando nós olhamos para os salmos nós vemos o salmista se deleitando, exaltando, colocando, como nós lemos na liturgia, as suas angústias, as suas inquietações da alma. E agora, Maria, ela vem com este salmo precioso, com esse cântico de adoração glorioso. E ele é o começo de todo louvor de um tempo novo em Jesus Cristo. E é maravilhoso. Como um arrepio da tempestade, o Espírito Santo percorre a história das nações e eras, chamando ao arrependimento, à fé e ao discipulado, aqueles que são agora chamados pelo Senhor. E nascidas de um profundo relacionamento, veja, essa semana mesmo nós conversávamos sobre isso no nosso outro programa com os pastores no Conversa da Vila, falando sobre vida de piedade e anseio. Nós estávamos falando sobre como irmãos preciosos que adoram o nosso Deus, que têm essa capacidade de compor músicas, como músicas profundas e lindas, nascem de momentos de adoração. De momentos de adoração. E são nascidas essas canções através de um profundo relacionamento e experiência na presença de Deus. E as palavras de Maria, elas pairam como se fosse um sim, um amém, sobre toda a história precedente do reino de Deus, que também iluminam o futuro como uma grande profecia para a nossa vida. E com essas palavras começa gloriosamente o grande aleluia do novo tempo em Cristo Jesus. Os mensageiros de Deus constantemente se empenham pela exaltação e adoração de Deus. E dessa forma, eles já antecipam uma parcela do glorioso alvo da consumação eterna. E é interessante, eu via ontem, até repliquei isso, um querido professor, hoje amigo, reverendo Victor Ximenes, pastor da igreja de Boa Viagem, lá no Recife. Ele postou um vídeo ontem muito interessante, que me chamou muito a atenção, e está muito ligado a isso. Que ele dizia, uma pergunta que às vezes nós fazemos, por que não adoramos no sábado e sim no domingo? E muitos de vocês sabem a resposta, porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Mas ele traz uma coisa interessante, que no Antigo Testamento, o sábado representava o dia de descanso, o dia de libertação, o dia da expectativa da promessa do Messias que viria. Então, o dia de descanso era celebrado no último dia da semana. Por quê? Porque a promessa estava por vir. Quando Jesus Cristo veio, nós cristãos adoramos ao Senhor no domingo. Por quê? Porque o domingo é o dia da libertação, o dia em que o Senhor Jesus veio e inaugurou agora este reino que foi cumprido através da promessa lá em Gênesis 3,15. Então, por que nós adoramos no domingo? No primeiro dia da semana? Porque agora nós não olhamos mais para uma promessa que virá. Nós olhamos para a promessa que veio, que é Jesus. E aqui, quando nós olhamos para esse texto, e agora com esperança, nós olhamos para a eternidade e aguardamos a revelação da bendita esperança. Com a promessa já realizada. Por isso nós adoramos o nosso Deus. Então, na eternidade, a adoração a Deus Pai, Filho e Espírito será e prevalecerá incessantemente como uma atividade central e principal. E algo que, estudando esse texto, me chama a atenção, queridos, é que esse
cântico de Maria, esse Magnificat de Maria, é um cântico tipo para o fim dos tempos. E é interessante que no início do verso 46, o texto diz assim: então disse Maria. E aqui, os seminaristas que estão aí no auge do seu estudo neotestamentário no grego, o verbo dizer aqui está no auristo, na forma verbal do pretérito. O que isso quer dizer? O auristo indica uma ação verbal ou um acontecimento sem definir absolutamente o seu tempo de duração, ou sem definir com precisão o tempo em que a ação ocorreu. E o que me chama a atenção é que, embora esta ação esteja no passado, ela trata primordialmente de eventos cujo cumprimento ainda estão por vir. Isso é característico para a adoração, meus irmãos. Por quê? Como já disse, a adoração vê tudo a partir de um desfecho. Paulo também usa esse recurso nos seus hinos de adoração. Lá em Romanos capítulo 8, verso 30, ele diz: aos que justificou, a estes também glorificou. Apesar de todos os sofrimentos atuais, Paulo já vê a igreja na glorificação. É a tensão que nós vivemos entre o já e o ainda não. João memorizou a palavra de Jesus e Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Desde já, não apenas no passado ou mais tarde. Aqui é a questão, queridos, do reino de Deus sendo trabalhado. É o que já foi realizado, a promessa que já foi cumprida, e ainda não aquilo que será cumprido, o ainda não. O que está reservado para nós no porvir. E o que isso tem a ver aqui com Maria? Aqui Maria expressa o seu mais íntimo patrimônio e santuário. Ela enche o seu coração e ela é impulsionada e move a sua alma, o seu coração. E a saudação de Isabel não traria apenas qualquer coisa, mas traz algo grandioso, maravilhoso. E aí então Maria expressa essa intimidade, esse relacionamento, através desse salmo que ela canta aqui de forma maravilhosa. E aqui nós percebemos o quanto essa querida irmã convivia com a Escritura. Querido, a vida dos fiéis em todos os tempos, ela deve ser marcada por uma vida pautada pelas Escrituras. Porque a Bíblia é a fonte da nossa força, do nosso amor, do nosso louvor, da nossa gratidão, da nossa oração, da nossa luta. E nos momentos difíceis, complicados que você enfrenta, querido, você vai à Escritura. E é inquestionável que as palavras da Bíblia, o Espírito Santo, têm encontrado a melhor forma de expressão de todos os tempos. E nas palavras da Bíblia, o Espírito Santo consegue expressar os seus pensamentos mais profundos de maneira mais fidedigna, verdadeira e precisa. E, consequentemente, aqui, o Cântico de Maria, ele percorre a história da redenção. Muitas palavras da Escritura. O que anteriormente foi entoado por Miriam, Débora, Ana, Davi, agora repercute na sua alma. E converge súbita e involuntariamente em um todo admirável de um grande aleluia desse novo tempo. Maria não teve a intenção, muito provavelmente, de compor salmos, mas tão somente ela é aqui revigorada e restaurada e fortalecida com os salmos. E eis o que o seu próprio íntimo passou ali a ser transbordado através de um salmo. Veja o que ter um relacionamento íntimo, piedoso e profundo na presença do nosso Deus faz conosco. Nós brotamos a palavra. Nós trazemos a palavra ao nosso coração, à nossa vida. E o que Maria faz aqui, queridos? Dos versos 46 a 50, nós vemos em primeiro lugar Maria exaltando a misericórdia de Deus. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. O que isso significa?
Significa que a minha alma, o meu coração, a minha mente, os meus anseios, os meus desejos, as minhas escolhas reconhecem como Deus é grande. O único que deve ser adorado e honrado. Então, engrandecer a Deus significa ainda abrir o próprio comportamento e ser completamente dedicado a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós somos. E essa busca tem o objetivo de glorificar ao Senhor. É uma santa entrega diante de Deus em tudo que faz. E de acordo com a Escritura, a alma, o coração é o âmbito da nossa vida que anima todo o nosso ser. Por isso, se constitui na nossa personalidade, o coração ele nos direciona. E a expressão minha alma abrange o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso querer. É o que a Bíblia chama de coração. Tudo aquilo que nos direciona, aquilo que nos motiva, aquilo que nos direciona a fazer o que fazemos. E agora Maria tem a sua vida preenchida pela adoração. E essa adoração, nesta adoração, o que ela faz? Ela engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. Porque Maria reconhece quem Deus é. E por que Maria torna grande o Senhor? Por que ela traz essa expressão de engrandecer ao Senhor? Será que ela experimentou algo grandioso? É óbvio que sim, nós sabemos que sim. E ela, aqui, agora, é aquela que se tornou, por um ato milagroso do Espírito Santo, e a Bíblia diz que o anjo, quando visita, diz: o Espírito Santo te envolverá. E o ente que nascerá de você será santo. Ela se torna portadora do Verbo que se encarnou. Instrumento de Deus. E esse fato grandioso, extraordinário, é totalmente inconcebível a nós, na nossa mente pecaminosa, mas ele é confiado a esta mulher abençoada. E como Isabel diz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Mas isso levará as pessoas a julgá-la, porque dirão: o que é isso? Como assim? Você ainda não é casado, e como é que você vai ter um filho? Então o desprezo das pessoas, a aflição do seu noivo, seriam consequências muito evidentes e claras. Mas independente de tudo isso, o que Maria faz? Engrandece ao Senhor. Portanto, querido, engrandecer também significa que todo o meu pensar, o meu louvor, o meu ponderar, o meu projetar, anunciam como importante aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo faz na nossa vida. E a primeira coisa pela manhã e a última noite que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida é engrandecer ao Senhor. É engrandecer ao Senhor. É que o nosso coração ele pulse em gratidão e que cada respiro seja uma canção ao Senhor. É assim que nós vivemos, queridos. Adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. E o texto continua e diz assim: meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque contemplou a humildade de sua serva. E esse contemplar divino é ao mesmo tempo esse olhar para os miseráveis, para aqueles que não são dignos, para aqueles que não são merecedores. É o que Deus faz com Maria, pecadora como eu e você. Pecadora. E esse contemplar divino nos leva a isso, a sermos olhados pelo Senhor com graça e misericórdia. É por causa desse não ser deixado prostrado na miséria, mas ter sido aceito, que Maria agora
é considerada bem-aventurada. Maria constata nesse ministério que a gloriosa salvação eterna do Messias, anunciada por todo o Antigo Testamento, há de se tornar real. Imagine isso, querido, por intermédio dela. Um instrumento imprestável e indigno. Maria reconhece em seu serviço de mãe um bendito serviço de escrava. E ser escrava do Senhor constitui sua única fama e seu título honrado. Maria constata que é vista com mais bondade que a famosa Raquel, a abençoada Ana, a devota Ruth, a rainha Esther, e de modo que não consegue deixar de abrir o coração e os lábios para o alegre salmo, a fim de enaltecer em todo esse agir de Deus a sua natureza redentora. O verso 48, a parte B diz: pois eis que desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Maria não quer ser exaltada, muito menos declarada santa. Não se deve honrá-la como mãe de Deus, como rainha do céu. Ela nunca desejou isso. Maria é mãe de Jesus Cristo, nessa dupla natureza divina, o nosso Salvador 100% homem, 100% Deus, ele precisava vir a este mundo encarnado. E Maria é a portadora deste Deus homem. Mas ela não é mãe de Deus, o nosso Senhor e Salvador, o Deus glorioso de toda a terra. Não, ela é portadora, mãe terrena assim de Jesus. Mas ela não deve ser honrada como rainha do céu, porque ela é pecadora tanto quanto eu e você. Mas ela recebe graça, e ela mesmo diz, e ela reconhece isso. Ela, no entanto, diz: quem poderá impedir que em seu louvor a própria Maria, que acabará de falar da sua humildade, se considere aquela que precisa ser reconhecida como bem-aventurada? Porque ele vê no momento atual o vindouro, a saber, a salvação, a indizível, gloriosa salvação eterna. Então, ambos os aspectos são expressos por Maria no verso 48. O reconhecimento da sua própria indignidade e o reconhecimento da glória do Senhor revelada na sua própria vida e na vida do povo de Israel e todos os povos do mundo. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Quem fez o que fez com ela? O Senhor. E a nossa atitude de fé, queridos, também deveria ser afinada com essa tônica dupla, sabendo quem nós somos. Eu sou insignificante, não sou digno, não sou merecedor. Esse era o sentimento de Maria. Mas ela diz: tu, Senhor, és grande e és digno de adoração. E a cada momento cumpre a nós louvar por esse olhar misericordioso da graça que é lançado sobre a nossa vida. No tempo que nós celebramos o Natal, no tempo que nós celebramos a sexta-feira que Cristo vai à cruz, no domingo da ressurreição, no Pentecostes e assim por diante, a cada hora, a cada momento, a cada segundo, não só nas grandes celebrações cristãs, mas a cada dia, a cada noite. Salmo 21:4 diz: não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus é supremo e olha para a nossa vida até as profundezas. Onde haverá outro Deus como o nosso, que está entronizado nas maiores alturas, apesar de ser o grandioso, o soberano, o glorioso? O que ele faz? Ele envia Jesus para me resgatar e resgatar você. Para quê? Para termos um relacionamento íntimo com Ele. Esse olhar é um olhar de redenção, é um olhar de salvação. E aí no verso 49, nós vemos ela dizendo: porque o poderoso me fez grandes coisas e santo é o seu nome. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então se dirá entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por nós. Aqui se deu o primeiro passo
para o cumprimento desse salmo, lá no Salmo 126. Também Maria já se sente como aquela que sonha, perguntando a si mesmo, será que é sonho ou realidade isso que eu estou vivendo? Será possível? Quanta graça! Eu, pobre, serva, insignificante, pecadora, hei de ser a portadora do Redentor, o Filho único do Pai eterno. Agora serei essa que vai levar a Jesus. E aí nós vemos, no verso 50, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. O olhar de Maria vai muito além das fronteiras de Israel. Maria, ela exalta o Senhor, o seu Redentor, como poderoso, santo e misericordioso, e ele sempre foi tudo isso e continuará sendo para todo sempre. Mas, olhando para frente ou para trás, ele sempre será imutável, o mesmo Deus. E as revelações de Deus, contudo, não ficam estagnadas. Mas o Senhor continua a falar durante a sua grande história da redenção e as suas revelações. Nós, depois disso, vamos vendo o que Deus vai fazendo na história e vai trazendo claridade, vai trazendo clareza para o nosso entendimento. E como Jesus, o Filho de Maria, todas as revelações anteriores são cumpridas de forma gloriosa. Tem uma irmã que tem feito um exercício muito precioso. Não vou revelar o nome dela para ela não ficar encabulada, mas lendo a Escritura, quando tem dúvidas, ela manda perguntas para mim. Pastor, o que significa isso? Lendo lá o Pentateuco. O que significa aquilo? O que significa assim? O que significa isso? E aí, nas respostas que tenho direcionado e temos trabalhado nessas leituras dessa irmã, tenho mostrado, irmã, isto aqui é o cumprimento da lei cerimonial em Cristo Jesus. Quando ela está lá lendo Levítico e vendo as ofertas apresentadas pelos sacerdotes e tantas outras coisas. A lei cerimonial, ela é cumprida em Cristo Jesus. E muitas outras coisas, porque nele habita a plenitude da divindade. Ele é 100% Deus e 100% homem. Nele toda a glória de Deus, toda a sua onipotência, santidade e misericórdia foram manifestadas sob a luz incomparavelmente mais sublime. E aí diziam, mostra-nos o Pai. E ele, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Maria, aqui neste ato, queridos, o que ela faz? Ela exalta a misericórdia de Deus, mas além disso, Maria também exalta a onipotência do Senhor. Veja comigo dos versos 51 a 53. Diz assim, agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou o seu trono, os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Maria enaltece o grande poder de Deus, que se expande por toda a terra, o Deus onipotente. Ela manifesta nas suas palavras essa grandeza, os grandes e poderosos da terra, que se apoiam no seu próprio braço, os violentos, os ricos, que não oferecem agora empecilho nenhum para Deus agir, porque o Senhor controla todas as coisas. E diante do testemunho de Maria, nós somos questionados se como igreja de Cristo, de fato, nós estamos praticando, se nós praticamos com sagrada seriedade o reconhecimento e a exaltação do nosso Deus. Para que Todo-Poderoso disperse, tudo aquilo que se levanta contra Ele. Como é poderoso esse agir divino, queridos. Ele rompe todas as coisas que tentam se levantar contra o Senhor. E Maria continua cantando, ele diz assim, encheu de bens eternos os famintos
e despediu os vazios, despediu os ricos. Como a filha do pobre de Davi, Maria muitas vezes experimentava a sorte dos pobres, rejeitados e oprimidos. Porém agora ela se enche da certeza de que a graça de Deus há de enriquecer e saciar precisamente pessoas como ela. Ou seja, aos famintos que trazem dentro de si um sincero anseio pelo socorro do Messias, ele enche de alegria essas pessoas, de vida eterna, independente da sua condição. Os ricos e saciados, esses que estão abastados de si mesmos, soberbos, a Bíblia diz que eles ficarão vazios. Então Maria exalta o poder de Deus. Mas Maria exalta em último lugar a fidelidade de Deus para com o seu povo. Versos 54 ao 56 diz: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Aqui Maria exalta a fidelidade de Deus. E a ideia aqui de acolher, o verbo que é usado aqui, este verbo significa estender uma mão ajudadora a alguém que está caído. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Estes versos, o verso 54 e verso 55, recordam de Miqueias capítulo 7, verso 20. E os pensamentos de Maria são confirmados mais tarde na palavra de Jesus no Evangelho de João capítulo 8, 56. Foi ele que se lembrou da misericórdia justamente como foi prometido aos pais. Ele não esquecerá do seu povo. Ele purificará o seu povo da sua transgressão, para que se torne agradável diante do Senhor. Ele purificará Israel da sua transgressão. Isaías capítulo 40, verso 1. Para que a sua alma torne-se para que a sua alma torne a agradar-se de Israel. Isaías 42, 1. Ele restituirá honra aos desprezados, aqueles que foram esmagados. Esse é o tom que ressoa por todos os salmos e os profetas do Antigo Testamento. E essa esperança de Israel, de forma cada vez mais clara, límpida, configura-se em Maria a imagem do grande descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. O fundamento de toda a salvação, que por intermédio de Israel virá para todas as nações da terra. Jesus Cristo é de fato o verdadeiro Israel, o filho ou servo de Deus, o qual Deus se agradará. E nele há de se cumprir a palavra: num ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Isaías capítulo 54, verso 8. A hora chegou, queridos. Agora, neste tempo, o quase destruído povo de Israel experimentou as torrentes de misericórdia, e a profecia é cumprida em Cristo Jesus. E Maria sabe que o Deus eterno, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, erguerá o seu povo. E agora, aqueles que são do Senhor, transformados pela graça, reconhecem Cristo como seu Salvador, são transformados. É aqui, queridos, nós vemos algumas coisas importantes, e eu quero concluir isso pensando em 3 coisas com você. Maria engrandeceu ao Senhor com todo o seu ser, e exaltou a grande misericórdia de Deus. Mas para isso, ela fez algo primeiro. Ela reconheceu o seu estado, reconheceu quem ela era, pecadora, necessitada da graça. E aí eu pergunto a você: você reconhece quem você é, querido? Você reconhece o seu estado de pecado? Você reconhece a sua necessidade de misericórdia?
Porque veja, queridos, nós precisamos entender quem nós somos. Maria adorou a Deus com todo o seu ser, porque foi dominada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo. Será que nós adoramos ao Senhor com tudo que temos e somos? Será que temos anseio e prazer na presença de Deus? Será que nós temos satisfação no Senhor ou sempre queremos mais alguma coisa? Será que Ele de fato me completa? Deus tem feito grandes coisas, queridos, na minha vida e na sua vida. Será que nós percebemos, enxergamos os grandes feitos de Deus, como Maria fez? Como Maria exaltou ao Senhor? Então, meu querido, em primeiro lugar, reconheça quem você é e exalte ao Senhor pela grande misericórdia que alcançou o seu coração. Maria exalta o poder de Deus, mostrando que os soberbos, os poderosos em si mesmos, são humilhados. E os humilhados, aqueles que são humilhados, são exaltados e saciados. Quem é que dirige a sua vida, amado? Você mesmo? O que governa o seu coração? Que respostas você dá diante das situações e circunstâncias da vida? Nós estávamos falando sobre isso na semana passada na nossa classe de escola bíblica dominical, sobre as respostas que nós damos frente ao calor desse mundo. Que resposta que você dá naqueles momentos difíceis? Quando alguém contraria você, quando alguém não faz a sua vontade, quando você quer ter a primazia, você humilha as pessoas, você se exalta, você se acha melhor do que os outros, você fica indignado, irado, achando que está sendo injustiçado. Quem é que dirige a sua vida, meu irmão? É você que está no controle de todas as coisas? Ou é Deus que está no controle da sua vida? Não faça como soberbos, querido, porque esses serão quebrados. Esses voltarão vazios. Mas aqueles que se humilham na presença do Senhor, esses serão exaltados, serão cheios do Senhor. E por último, Maria exalta a fidelidade de Deus e as suas promessas. A gente escuta muito uma frase dizendo: Deus é fiel a mim. E alguns até o hino mudaram. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel a mim. Como se eu pudesse tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu desejo. Mas Deus não é fiel a mim, querido. Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua promessa. E Ele vai cumprir a sua promessa. Diante disso, meu querido, eu quero convidá-lo a que você se humilhe na presença do poderoso. Que nós nos humilhemos na presença do poderoso Senhor. E que nós possamos nos agradar do Senhor, da sua palavra. Sabe por quê? Porque essa palavra, essa promessa do Senhor e tudo aquilo que o Senhor nos dá, que é necessário para a nossa vida, vai satisfazer. De fato, quando nós nos agradarmos do Senhor, os desejos do nosso coração. Ou seja, Ele cumprirá não os nossos desejos, mas Ele cumprirá a sua palavra. E sabe o que vai acontecer conosco quando nós buscarmos viver assim, exaltando ao Senhor, exaltando a majestade de Cristo, exaltando a glória de Deus? Queridos, independente de qualquer situação, você estará cheio da palavra do Senhor. Como é que vai ser a minha resposta aos dilemas, lutas e dificuldades da vida? Será uma resposta cheia de mim mesmo? Será uma resposta cheia daquilo que eu acho que é certo, da minha justiça própria,
do meu bem-querer, do meu próprio bem-estar, do meu conforto. Não, meu amado, não. Porque quando nós nos agradamos do Senhor, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Mas porque os nossos desejos estão alinhados com a sua vontade, com a sua palavra. Por isso que Maria exalta o Senhor. Por isso que Maria glorifica o Senhor. Por isso que Maria derrama-se neste salmo glorioso, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Querido, você consegue enxergar a graça que alcançou você? Você consegue perceber a misericórdia que se renova todas as manhãs na sua vida? Não esqueça disso, querido. Olhe para Cristo Jesus, olhe para a graça redentora, olhe para a bênção do Senhor na sua vida, na sua família. Não era para estarmos aqui. Nem eu e nem você. O nosso destino era outro, mas o Senhor, antes da fundação do mundo, escolheu você para ser redimido, restaurado, justificado, renovado, santificado em Cristo Jesus. Por isso, meu amado, nos momentos onde você precisa responder algumas coisas, não responda por você mesmo. Seja você, pela graça de Deus, um instrumento do Senhor, um portador de Cristo Jesus, manifestando graça aos que ouvem você, manifestando amor aos que estão perto de você, manifestando domínio próprio, mansidão, longo ânimo. Manifeste o fruto do Espírito na sua vida, querido. Esse é o desejo do meu coração, para a minha vida e para a sua vida. E quando nós fizermos isso, pela ação da graça de Deus e do poder do Espírito Santo, nós estaremos cada vez mais exaltando a majestade gloriosa do nosso Redentor e Salvador. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.